Beleza. Bom, gente, então, seguinte. A gente começou a discutir os próximos projetos na aula passada, e o Francisco e a Dora me escreveram, disseram que eles querem fazer o do labirinto, né? Confirmado, Francisco? Isso. Tá. Estou tomando nota aqui também. E os outros? O Hélio e o Jason entraram em contato comigo também, estão pensando, né? Sim, professor, a gente vai dar uma olhadinha mais aprofundada naquilo que a gente falou lá, e a gente vai dar um retorno até semana que vem. Tá, ok. E o Gabriel e o Thiago, pensaram em alguma coisa? A gente estava pensando em fazer a da previsão do tempo lá. Ótimo. Vou anotar aqui. Só para deixar claro, esse da previsão do tempo, de todos que eu passei, é o único que eu nunca fiz. Tá? Então, pode ter surpresas no meio do caminho. Se o resultado vai ser bom, nem sei, tá? Se vocês conseguirem fazer funcionar e o resultado não ficar bom, paciência, o importante é aprender o método, né? Então, tem algumas surpresas. Agora, meu medo é que pode ter dificuldades que eu não esteja prevendo, não se a qualidade do resultado vai ficar boa ou não. Mas a gente vamos começar a fazer logo, para, se tiver alguma dificuldade, a gente poder ter tempo de superar ou adaptar alguma coisa. Tá? Só perguntar, o Hélio, vocês estavam falando lá Bom, a gente conversou lá de usar o PyBinding, né? Mas vocês têm alguma outra coisa que vocês estavam pensando, só para eu me adiantar aqui? Não, professor, na verdade, a gente ficou entre esse do PyBinding e o pêndulo duplo que o senhor sugeriu lá. Aí a gente quer ver direitinho o que vai ser mais viável para nós fazermos, sabe? Eu acho que, bom, de viabilidade não faz diferença. Os dois são tranquilos. Implementação em mecânica quântica é um pouco mais difícil, né? E o PyBinding, nem eu, nem o Jason, até onde eu sei, a gente não tem, um domínio, a gente não conhece a biblioteca ainda. Mas o propósito do curso é passar... Justamente esse, né? Não, beleza. Se fosse fazer um curso de algo que você já sabe, é propósito. Uhum. Não, eu acho que o PyBinding é tranquilo, cara. Tem vários tutoriais, exemplos dentro dele que vocês podem começar seguindo os exemplos dele e depois aplicar para um outro caso, né? O senhor já fez, né, essa implementação, né, para transição de fase topológica? Né? Claro. Nossa. Isso é simples. O que eu propus ali, baseado no que você tinha sugerido, o que eu pensei foi vocês pegarem um hamiltoniano, né, um sistema que é isolante topológico, cara, que tem vários hamiltonianos, vários sistemas levemente diferentes que vocês podem usar. Eu tinha pensado em fazer para o siliceno 2D. Pois é, siliceno, tem vários, pode ser. Então, implementar o siliceno, e aí você tira os estados de borda, tira as bandas, faz o que você falou lá, né? Você quer fazer o gráfico das funções de onda para ver a localização delas, que é interessante. E depois disso, o cálculo dos invariantes topológicos tem 1000 maneiras de fazer. Vocês podem fazer o cálculo dos invariantes através, de fato, da definição, calcular a curvatura de Berry, que nada mais é do que tomar algumas derivadas e algumas integrais na prática. Ou então usar um pacote pronto. Além do PyBinding, tem um pacote que é o Z2Pack, que ele já pega o modelo Tight Binding e já constrói o cálculo dos invariantes. Então a gente usaria, o Tight Binding que a gente calculou e usaria esse pacote. Nesse pacote para passar. Tem várias alternativas, entendeu? Aí é uma questão de realmente... A gente faz uma, sobre o tempo, faz outra. Tem coisa que dá para fazer rápido. Agora, a parte da teoria, dos fundamentos de teoria, claro, é bastante densa. E toma tempo para aprender, de fato, isso que eu queria perguntar para o mais senhor. delicados.
Hã? Isso que eu queria perguntar para o senhor, se além dos resultados que a gente desse, teríamos que fazer tipo, uma apresentação mais aprofundada da teoria, explicando para o Ah, pessoal o que, que é isolamento sim. topológico, É. essas coisas todas. Eu acho que sim, teria, né? Pelo menos uma ideia básica. A Uhum. aprofundada, não pode ser muito aprofundada, senão vira uma TCC. Sim, sim. Mas, pelo Inclusive menos faz uma parte. ideia básica do que ele é, por que a curvatura de Berry, por que a invariante topológica é importante. Eu acho que esse tipo de coisa é necessária para contextualizar o projeto, né? Mas isso tem muito na bibliografia, né? Tem bastante lugar para pesquisar e para saber. Tem, e é simples. A Uhum. parte superficial é simples, a parte matemática por detrás é pesada. Não tão pesada, mas dá um pouquinho de trabalho. Mas a parte Precisa, superficial. precisaria especificar como que faz a diagonalização, utilizando série de Fourier, transformado de Fourier, quer dizer, essas coisas todas, ou acha que não precisa entrar tanto nesses detalhes? Não, a Porque, diagonalização você vai chamar um comando, aí tem comandos de diagonalização próprios do NumPy. não, eu falo assim, no caso, tipo, de mostrar a equação, ó, sei que é o nosso hamiltoniano, então a gente vai usar a transformação de Fourier, usar a segunda quantização, essas coisas, não precisa ou precisa, Não, não. não? Beleza. O tight binding ele é muito intuitivo, né? Porque ele é um Uhum. acoplamento entre orbitais. Então, Sim. você fala quais são os orbitais e como que eles estão acoplados. Não precisa nem trabalhar no espaço K. Você vai trabalhar muito provavelmente na implementação básica, né? Você trabalha no espaço real. Beleza. Tá? Depois a parte de conversão para o espaço K tipicamente é feita dentro do pacote. Ah, Mas assim, você tá me perdendo coisas que é coisa simples, coisa de 2, 3 linhas de conta. Nada muito complicado, não. o senhor que domina muito, né, professor? Sim. Mas é tranquilo, pode ficar sossegado. Eu acho que não tem nada nesse sentido que possa ser considerado de difícil desenvolvimento. Tá? Uhum. Então, Os, assim, os, quando o senhor montasse o PDF, né, do projeto, igual o senhor montou os outros, os primeiros projetos, o que exatamente o senhor pediria para fazer o tight binding, para poder calcular os invariantes topológicos e o que mais? estudo de bandas. Estrutura de bandas. Né? Você vai ter um parâmetro no hamiltoniano que define se o sistema está no regime topológico ou no regime trivial. Né? É algum parâmetro que controla o gap. Uhum. Então você pode mostrar a estrutura de bandas como função desse parâmetro. Ah, Então, quando o tá. parâmetro está no regime trivial, quando o parâmetro está perto da transição de fase, quando o parâmetro No está no caso, regime o campo topológico. elétrico. Aí o campo elétrico desligado estaria no Você, regime trivial. Aí a gente ia isso, variando, talvez ia abrindo o gap. Então eu teria três gráficos diferentes. fechando. Fecha o gap e depois abre de novo, né? Tem a inversão do gap. Então você Isso é... mostraria, pode ser 3, 4, 5 gráficos. Na verdade, Uhum. em torno do ponto que fecha o gap, várias pequenas coisas acontecem. Então você vai ter Sim. um gráfico quando o gap está aberto, um gráfico quando ele está invertido, e eu faria alguns gráficos na região de fechamento do gap, que aí você vai ver o tal do chamado chapéu mexicano aparecendo. Ah, sim. Isso só aparece quando o gap é bem pequenininho. Uhum. Então esse tipo de coisa é interessante. Aí, tendo a estrutura de bandas no regime topológico, você vai ter os estados de borda, aí fazer o gráfico das funções de onda, só que elas são localizadas na superfície, por exemplo. Uhum. E, bom, são duas coisas, né? O gráfico das bandas você faz no sistema em bulk, sistema periódico. Né? Uhum. Quando você vai para ver os estados de borda, você tem que fazer o cálculo na nanofita, no sistema finito. Então, tem pequenas diferenças aí de construção. E o cálculo do invariante topológico volta para o bulk, volta para o sistema periódico. Tá? É feito, é mais fácil, porque não precisa fazer nanofita, né? É só célula periódica. Uhum. Então eu acho que eu não vejo dificuldade, não. Eu acho que o pêndulo duplo, só fazer a dinâmica do pêndulo duplo é fácil. Agora, estudar o caos, o que é o coeficiente de Lyapunov, e extrair os parâmetros para caracterizar, tem várias dificuldades que, se bobear, é mais difícil do que usar o Python. Né? Também não é difícil, não. Sei lá. Eu acho que é mais ou menos igual a dificuldade dos dois. Não tem nada muito crítico, não. Ok? Ok. Eu vou falar Mas com o gestor. conversem, então, e me respondam assim que possível, tá? Uhum. O quanto antes, né?
Uma outra coisa, para esses projetos, eu não acho que eu vou fazer um texto explicando tudo do jeito que eu tinha feito antes. Eu vou dar instruções aqui, porque esse é mais direto, né? Então, por exemplo, do Francisco e da Dora, que vão resolver o labirinto, não tenho mais o que falar. Eles vão desenhar um labirinto com uma matriz e fazer um algoritmo que acha a saída. A gente pode discutir algumas ideias, né? Depois, nas aulas mais para frente, a gente discute ideias de como fazer isso. Mas o projeto é esse, não tem muito mais o que escrever. Do Gabriel e do Thiago, mesma coisa, está bem definido, né? Você vai ter uma série histórica. O que eu vou ter que te falar é da onde você vai tirar essa série histórica, né? Você tem que baixar algum arquivo de dados que tem a temperatura ao longo do tempo para uma certa cidade, para uma certa região. Mas dado esse arquivo, o projeto é aprender a usar a biblioteca de previsão, treinar ela e fazer a previsão. Então tem alguns detalhes que a gente pode discutir, mas coisas que a gente discute em aula. Tá? E o de vocês também, porque a gente acabou de discutir já tá claro, né? Não tem muito mais o que escrever. Ok? Beleza. Então, para esse, eu vou deixar vocês mais livres. E de hoje até o fim do curso, vocês vão desenvolver isso de forma mais independente possível. Tá? Eu vou, a cada aula, dar uma dica aqui e ali, mas só isso. Ok? Bom, deixa eu comentar, então, aproveitar a deixa. Com relação, por exemplo, Francisco, ao projeto do labirinto, uma coisa interessante que dá algum trabalho é você fazer um código que lê a imagem. Então, você abre um editor de imagens, né? Tem alguns editores de imagem que te permitem editar pixel a pixel. E aí você pode desenhar o seu labirinto no editor de imagens, salvar, no código abrir, e aí aquele é o seu labirinto. Eu lembro que na época que eu fiz a primeira vez, a gente fez assim, tá? Editou e tal, a gente coloca o pixel 00, que é o topo da imagem, é sempre o ponto inicial, e a saída a gente sempre colocava no final. Então, o 00 é o ponto inicial e o NN, sei lá, o ponto do extremo oposto, é o ponto de saída. A gente desenhava num programinha de imagens e fazia a leitura. E aí você desenha de tal forma que a parede é 1 pixel, para facilitar a construção da sua matriz. Aí a sua matriz que define o mundo é uma matriz de zeros e uns, onde é 1 é parede, onde é 0 é caminho livre. Tá? Pode ser feito assim, ou como vocês já fizeram o PyCharm, vocês podem usar o PyCharm para desenhar em tempo real, né? Desenha e executa. Mas eu acho que ficar desenhando é difícil, né? Então é mais fácil desenhar alguns antecipado e rodar. Uma outra possibilidade é você baixar labirintos, imagens de labirintos que você procura no Google, mas aí tem uma dificuldade, bom, não é uma... tem uma dificuldade de que as paredes vão ter vários pixels e o caminho, né, a parte branca, digamos assim, o caminho também vão ter vários pixels. E isso atrapalha um pouco a dinâmica, porque a princípio o caminho tem que ser unidimensional, né? Se o caminho tem vários pixels, ele passa a ser um caminho bidimensional, né? Pode andar para o lado, dentro do caminho. Fica um pouco engraçadinho. Então tem que pensar um pouco nessa construção de como vai definir o labirinto inicial. Isso é um pequeno desafio. Mas daí em diante os algoritmos de labirinto são claros. Imagino que vocês vão procurar na internet um pouco tutoriais e dicas de como resolver o labirinto. E aí depois a gente discute os possíveis algoritmos, ok? Beleza. Beleza. Mesma coisa para o Gabriel e para o Thiago, né? Então, a base de dados para temperatura ou qualquer outra grandeza que a gente pode usar para fazer previsão, tem algumas, de cabeça agora não lembro, mas tem algumas na internet que são fáceis de achar. Depois eu passo uma lista para vocês. E a biblioteca que vocês vão usar, que eu recomendo vocês usarem para fazer a previsão, é a PySynd, PySyndy, tá? Então, procurem essa biblioteca, tem tutoriais de como usar ela, né, no próprio site dela. E aí a brincadeira é aprender a usar e usar para um caso diferente. Usar para um caso aí da previsão da temperatura ou outras grandezas. Aí a gente discute os detalhes depois que vocês fizerem uma primeira busca. Ok? Bom, e o Hélio e o
do Jason, decidam aí e me falem o mais rápido possível. Aí eu vou combinar com vocês o seguinte, na quarta que vem, bom, quarta não, vamos deixar para sexta que vem, já me deem uma prévia do que vocês encontraram. Ó, já procurei um tutorial, já dei uma olhada nisso, isso, daquilo, para me dar uma ideia de como que vocês vão trabalhar nesses projetos, ok? E aí, toda semana eu vou querer um acompanhamento, de agora até o fim do semestre. Então, vamos marcar, toda sexta-feira, no começo da aula, vocês vão me falar o que vocês fizeram com relação ao projeto, ou se não fizeram nada, porque naquela semana não deu, mas né, vamos tentar fazer um pouquinho cada semana, para a gente ir tentando um desenvolvimento mais eficiente possível. Com certeza não vai ter avanço toda semana, tá? Mas toda sexta-feira eu quero um update dizendo, olha, não deu, tive prova, não deu, tive tal coisa, mas toda sexta-feira eu vou perguntar. Ok? Beleza, senhor. Ok. Bom, da minha parte aqui, das aulas, eu dei uma olhada no calendário hoje mais cedo para ver o que cabe ainda no curso, né? E adaptar ao que eu vou detectando do interesse de vocês e algumas coisas novas. Todo semestre eu tento pôr uma coisa nova no curso e modificando. Então, eu marquei aqui 3 tópicos para a gente estudar e fechar. A gente tem mais 9 aulas, se não me engano. Então, eu marquei 3 tópicos para a gente estudar nessas 9 aulas. Estou pensando um pouco se eu vou seguir com esses 3 mesmo, ou se eu vou passar para 2, para dar tempo de discutir um deles com mais clareza. Mas o primeiro, eu acho que é rápido. Então, acho que eu vou tentar passar o primeiro rapidinho. Já tem um vídeo meu no meu canal sobre o primeiro tópico, que é como resolver a equação de onda ou a equação de Schrödinger, usando o método de diferenças finitas e a representação matricial desse método. Então, acho que eu vou provavelmente passar esse para vocês, no sentido de vocês assistirem. Eu vou passar o link dos 2 vídeos que eu estou falando aqui, para vocês assistirem e tentarem fazer a implementação, tá? Como uma lista de exercícios. E depois, o segundo método seria um método para evolução temporal de uma equação de ondas, né? Não sei se está claro isso, quântica aqui nem todo mundo está familiarizado, então eu vou falar em termos de clássica mesmo, tá? Mas é a mesma coisa para quântica. Vocês viram lá em Física 2 a equação de onda, né? Segunda derivada do tempo igual a velocidade ao quadrado vezes a segunda derivada da posição, tudo isso atuando numa equação, uma função de onda, um y de x e t. Então, esse objeto tem uma dinâmica, né? Uma corda, né? A equação da corda. Esse objeto tem uma dinâmica, que é uma dinâmica de vibração. Então, a corda, ela vibra e essa onda se propaga na corda, ou vibra para cima e para baixo, depende se a corda está presa, está solta, e por aí vai. Mas vocês entendem, né? Você tem a grandeza fundamental aqui é um y de x e t. Onde essa grandeza, o x é a posição na corda, t é o tempo, e o y é o deslocamento de cada ponto x da corda para cima e para baixo. Né? Então, o y de um certo x representa a posição da corda num instante de tempo t. Então, aquela posição tipicamente oscila como se fosse um oscilador harmônico, e a composição dos vários x's dão origem à dinâmica da corda. Né? Tá claro isso? Vocês lembram disso? Né? Agora, quando vocês vão resolver essa equação, a primeira coisa que a gente faz lá em Física 2 é esquecer do tempo. A gente supõe que essa dinâmica y de x e t, o y de x e t, ele é proporcional. Bom, você pode colocar, tem uma amplitude vezes um cosseno de ômega t vezes uma certa função de x. Né? Então, a gente separa as variáveis, tecnicamente. Ou, se quiser, uma amplitude exponencial de i ômega t vezes uma certa função de x. Vamos chamar de f de x. Tá? E aí você elimina o tempo e fica com uma equação do tipo equação do oscilador harmônico, onde esse ômega, que apareceu, essa frequência que apareceu multiplicando o tempo nesse ansatz, é a frequência de oscilação, e ela vai entrar na equação de ondas como se fosse um alto valor. E aí vocês resolvem a equação de ondas, falando, por exemplo, que a corda está presa nos extremos, e isso te dá a quantização da frequência. Né?
Vocês lembram lá que a frequência de oscilação da corda é N vezes a frequência fundamental. E a frequência fundamental não lembro de cabeça, mas depende da velocidade da corda e tal. Vocês lembram disso? Mais ou menos. Tá. No vídeo que eu tô falando que tá no meu canal, tem tudo isso lá em detalhes, tá? Então aqui só para dar uma esboçada na brincadeira. Então o que eu estou dizendo é o seguinte: a primeira coisa que você faz é eliminar o tempo com esse ansatz, e aí o que te interessa são os modos de vibração da corda, né? Essas frequências quantizadas são os modos de vibração. Aí vocês têm lá o primeiro harmônico, o segundo harmônico, o terceiro harmônico, e eles têm certos formatos, né? Que é o formato da oscilação da onda na corda. Então, o primeiro harmônico é aquela bolota simples, né? Que é só a metade do seno. O segundo harmônico é o seno completo. O terceiro harmônico, quarto, quinto. Lembram das figuras, mais ou menos? Sim, Bem? sim, vou lembrar. Então veja que essa representação, vocês estão calculando os harmônicos, que é só o f de x, não tem tempo na jogada, né? Vocês eliminaram o tempo. E esses harmônicos estão multiplicando, né? Quando você vai procurar a solução completa, é o harmônico, que é o formato da corda, vezes o cosseno de ômega-t, ou vezes a exponencial de i ômega-t, dependendo da forma que você trabalha. E aí sim, então a dinâmica da corda é o harmônico vezes a oscilação no tempo. E aí o que você tem é basicamente aquele formato do harmônico oscilando para cima e para baixo. Essa é a dinâmica da onda na corda. O que eu quero deixar claro aqui é que tem duas etapas. Você tem o cálculo dos harmônicos, que é o formato, e tem o cálculo da dinâmica, que é de fato a oscilação. Então, os dois elementos que eu quero falar nas próximas semanas, para a gente discutir, são exatamente essa brincadeira desses dois objetos, né? Como calcular os harmônicos e depois como fazer a evolução temporal, separadamente. São dois trabalhos separados. A gente começa com os harmônicos, do mesmo jeito que é feito em Física 2. Começa com o harmônico e depois fala da dinâmica. Tá? Para calcular os harmônicos, a gente vai trabalhar com o que eu estou chamando de representação matricial pelo método de diferenças finitas, que é basicamente pegar o operador, que é o operador derivada segunda, e colocar naquela forma discreta que a gente já discutiu. E aí você pega aquela forma discreta das diferenças dos pontos e coloca numa forma matricial, e aí os autovalores desse operador vão te dar os harmônicos, basicamente. Tá? Depois disso, a gente vai para a parte de evolução temporal. Daí, a evolução temporal tem vários métodos. Tá? Tem um método que é muito usado na quântica, que é o método do split step. Esse tem um vídeo meu no YouTube também, eu não vou falar sobre esse método aqui com vocês. Eu vou optar a falar sobre um outro método, que é o método de Chebyshev, a expansão em polinômios de Chebyshev. É um método mais moderno e é um método mais eficiente para fazer evolução temporal na mecânica quântica. Tá? Eu vou tentar adaptar para a clássica, para não ficar falando de mecânica quântica. Eu acho que é praticamente a mesma coisa, mas eu tenho que refazer as contas. Se não tiver como adaptar para a clássica, se tiver alguma coisa que impede usar o método de Chebyshev na equação de onda clássica, eu acho que não tem, acho que é a mesma coisa, mas caso tenha algum impedimento, aí eu trago o exemplo de fato para a quântica. Tá? Mas eu acho que dá para fazer na clássica, sim. Tá, esses são os dois projetos mais rápidos, que apesar de, parecer muita novidade, vocês vão ver que são coisas simples de implementar. E o terceiro projeto, para fechar o curso, vai ser... Projeto não, né? Exercício, né? Vai ser baseado em listas simples, listas curtas. Vai ser o PCA. Tá? O PCA, que é o Principal Component Analysis, que é o que dá origem às ideias fundamentais de Machine Learning e Deep Learning. Tá? É um precursor disso. É uma versão ultra simplificada, mas também muito útil, que te ajuda a entender o funcionamento, o que significa o Deep Learning, Machine Learning, essas coisas. Então, a gente vai fazer um pouco de PCA. Eu estou escolhendo os exemplos ainda. Mas a ideia, basicamente, é calcular correlações, é encontrar, dentro de um conjunto de variáveis, quais são as variáveis fundamentais, aquelas que realmente descrevem a dinâmica do seu sistema, que descreve as características do seu sistema. Tem vários tutoriais na internet, eu selecionei alguns tutoriais bons para passar para vocês, mas vou passar daqui a algumas aulas. Tá?
Então, em termos de aproveitar bem o tempo, eu quero tentar passar o cálculo dos harmônicos e a dinâmica de Chebyshev nas próximas 4 aulas. Tá? Então, vou passar 2 listas, basicamente, uma com relação ao primeiro tópico, uma com relação ao segundo. Então, eu imagino que, bom, vão ter a semana que vem e a outra. Imagino, então, que em 2 semanas a gente veja todos esses tópicos, tá? A equação de onda e a expansão de Chebyshev. E aí o restante do curso a gente vai ficar com o PCA, e se a nossa velocidade aqui permitir, eu avanço um pouco além do PCA para tentar trazer de fato um pouco de machine learning para dentro do curso. Ok? Bom, isso é a programação que eu tenho em mente. Alguma dúvida, algum comentário? Assim, se não for possível falar disso em uma aula, tem como você passar para a gente um livro ou alguma referência que fale mais sobre essa parte da arquitetura do Python, que você sempre cita nas aulas do NumPy é mais rápido, por causa que pega o processador e tal. Eu acho interessante, pelo menos o básico disso. Deixa eu pegar um livro aqui, só um segundo, deixa eu ver se tem isso. Uhum. Ó, esse livro aqui é um livro bom, tá? Python fluente, mas eu não costumo usar muito. Deixa eu dar uma olhada aqui se tem a parte de arquitetura. Essa parte eu nunca olhei aqui, mas talvez tenha um pouco. Ó, tem um pouco, tá? Pelo menos olhando aqui por cima. Ele é um livro, ele é extremamente completo, tem coisa até demais. Eu acho que é um livro bastante denso e tem uma quantidade bastante completa de assuntos aqui. Muitas das coisas que estão aqui eu nunca usei. Mas ele é interessante. Agora, procurando explicitamente o que você está falando. Ó, espalhado, tá? Não vou nem te falar um capítulo específico, porque passando o olho nos capítulos eu vi vários trechos aqui que tem coisas relacionadas ao que você quer, mas não tem nenhum capítulo que domina isso, que talvez seja o que você queria, né? Mais específico. Mas especificamente o que você queria entender era por que o NumPy é tão mais eficiente? Ou como usar de forma eficiente? Qual que é o foco que você queria entender mais? Não, é mais para entender, assim, por debaixo, assim, dos panos do Python e desses módulos aí, como é que eles fazem as coisas e tal. Tá. Não sei indicar um livro, eu vou dar uma procurada, tá? Mas a mais fundamental que tem aqui por trás é que no NumPy especificamente, no SciPy também, muito do que está lá não é implementado em Python, é implementado em C e em Fortran. Por exemplo, deixa eu compartilhar a tela aqui e mostrar direto no site deles lá. Na documentação, tá vendo aqui, ó, tem a primeira coisa, ó, você tem, eu nunca usei, a minha sobrinha uma vez me perguntou
e eu olhei para cá e indiquei para ela como chamar, fazer uma chamada mais específica dentro do Python para uma rotina de diagonalização mais explícita do que simplesmente o AIGH e tal. Aí a gente usou daqui, mas eu mesmo nunca usei. Então aqui tem, por exemplo, essa CAPI é como fazer as chamadas direto em C, tá? Usar as rotinas diretas em C do Python sem passar pela estrutura do Python mesmo, né? E o F2Py é Fortran to Python. Também é como criar essas extensões do Fortran para Python, como usar essas extensões de um código Fortran para Python. Agora, o que eu queria mostrar mais explicitamente, eu acho que é mais na documentação mesmo. Onde está a documentação para valer? Fundamentos? Não. Eu não gostei, uma coisa que eu não gostei é dessa estrutura nova da documentação deles. Eu preferia a antiga. Ou não estou acostumado ainda, não consegui encontrar com facilidade. Bom, aqui tem várias coisas, né? Como usar o Cython e tal, mas acho que o que mais importa não está aqui. Deixa eu achar o que eu quero. Não é no tutorials, é na documentação das funções mesmo. Ó, aqui talvez tenha algo que te interessa. Tá? Under the Hood Documentation for Developers. Aqui, NumPy's Documentation. Aqui eu achei. Por que aqui eu não achei? Esse aqui? User Documentation. Demorei um pouquinho, mas achei. Bom, aqui está explicitamente falando da FFT. Era o exemplo que eu queria chamar, né? Não, gente, perdão, eu realmente não estou gostando, eu não gosto dessa. Eu vou procurar a documentação pelo Google, porque realmente não gosto dessa coisa nova documentação deles. Ah, esse que eu falei para você que você ia gostar. Bacana, bacana. Ah, mas tá beleza, mas, fica de olho aqui. Mas aqui, ó, aqui eu queria chamar a atenção. A FFT, por exemplo, que está aqui, se você procurar aqui embaixo na documentação, ele vai te falar que o que ele está chamando de FFT, vou fazer a busca direto, não está falando explicitamente. O Python ele não implementa, quer dizer, o Python ele não vai implementar explicitamente a FFT. Ele usa o FFTW. Vamos aqui, ó, na página, no source code. Vamos lá, de fato, no código-fonte do FFT. Direto para o GitHub, que acho que vai ser mais fácil. Então, aqui é a documentação do comando FFT do Python, tá? E se a gente procurar, vamos lá. Tem aqui toda a documentação. Veja, bom, ele define aqui alguns estados de controle deles, e a FFT mesmo, ele está chamando aqui, no que ele chama de raw FFT. Vamos clicar nesse cara e vamos lá na definição. Então, aqui é onde está definido o raw FFT. Bom, aí tem várias... um controle danado que eles fazem aqui para a questão de conferir tudo em ordem. E a execução está aqui, ó. Aqui ou aqui, dependendo do caso. Mas ele usa esse objeto PFI. Né? Vamos ver o que é esse PFI. Onde que ele está definindo o PFI? Bom, acho que eu vou sofrer um pouco aqui para encontrar. Tá? Mas ele está importando este cara aqui, né? Então a gente tem que procurar esse arquivo para verificar onde está definido esse PFI. É um objeto, né? Vamos lá. Descer aqui. Essa seria a biblioteca.
Bom, aqui não está explícito, mas está implícito que a implementação do NumPy é baseada neste pacote aqui, ó, que é o FFT-PEC. Então, se a gente procurar aqui, vamos ver este arquivo, que é o que ele estava chamando, provavelmente. Não, esse é onde eu estava, né? Eu quero esse Pocket FFT internal aqui. Acho que era exatamente isso que eu estava procurando mesmo. É. Aqui está faltando, eu estou procurando um detalhe aqui. Aqui é a implementação FFT em C, né? É o código em C do NumPy, do FFT. Agora, este código aqui, deixa eu descer até o final, só para ver. Ele provavelmente vem lá do FFT-PEC. Talvez tenha pego um exemplo ruim. Aqui é a documentação básica. Aqui é onde eu estava, né? Acho que aqui eu queimei a língua, tá? Eu ia falar para vocês que ele está usando uma biblioteca externa, mas aparentemente neste exemplo aqui, no FFT, ele tem uma implementação própria mesmo. Então, este cara aqui, como ele está citando na referência aqui, é baseado no FFT-PEC, que é um pacote em linguagem Fortran, acho que eu abri aqui, né? Não, FFT-PEC em C, perdão, FFTW em Fortran. Não, é Fortran mesmo, tá aqui. Desculpa, tem que ter uma tradução para C, mas a origem é em Fortran. Então ele é baseado nisso, mas aparentemente ele não usa esse daqui. Eu tô até achando estranho, eu achava que ele usava. É baseado nesse cara, mas eles fizeram uma implementação própria do FFT em linguagem C. E aí você tem esse arquivo aqui, setup.py, que faz a compilação desse código em C para ser usado com o Python. Não é um arquivo, tem os detalhes para aprender a ler aqui, mas ele está usando o distutils basicamente para fazer a compilação, criando aqui a extensão, né, e rodando o setup da compilação. Então, este cara aqui, esse tipo de código aqui, ele vai pegar esse arquivo .c e compilar para gerar a biblioteca. Deixa eu pegar um outro exemplo que eu tenho mais certeza, é o caso do Linalg. Então, aqui dentro do Linalg, que é o código-fonte do Linalg, então veja que aqui ele está usando o LAPACK Lite. Né? LAPACK é o Linear Algebra Package, que também é feito em Fortran. Bom, aqui ele pegou basicamente esse código aqui, sim, esse é extraído explicitamente do LAPACK, né? Está até mantendo o nome. Está dizendo aqui na documentação, né, que são basicamente as rotinas do LAPACK. Eles só jogaram aqui de volta para o repositório, talvez para manter organizado. Mas ele usa as rotinas do LAPACK também, tudo em C, tá vendo? Tem a parte em Fortran, mas basicamente está usando as versões em C. E aqui tem basicamente o processo de compilação e a biblioteca Linalg em si, que é a que está aqui, ó. Pegar, por exemplo, o argvals-h. Esse aqui é o comando argvals-h. Vamos ver se a gente consegue ler esse.
Aqui o truque é a definição do que é esse GeoFunk. Aqui provavelmente esse GeoFunk está aqui, na verdade. Perdão. Está definido como um outro objeto, que tem que ir percorrendo essas coisas. Mas aqui dentro ele tem uma chamada para a rotina do LAPACK. Deve ser essas daqui. Tá? O L ou o U, se está no triângulo inferior ou no triângulo superior. Então aqui a gente tem que procurar por esse pacote UMAF Linalg e entender o que é esse Agvals HLO. Vou tirar aqui. Aqui, ó. Então ele importa do NumPy Linalg, ele importa esses dois objetos. Então vamos voltar para a pasta e dar uma olhada de onde vem este cara aqui. Essa aqui é a versão em C. Acho que provavelmente ele baixa da versão compilada, né? Então acho que é aqui mesmo. Aqui. Então essa é a função que ele está chamando lá para fazer a diagonalização pelo Linalg. Aí bom, tem que procurar aqui um pouco, não estou familiarizado com a documentação inteira, né, obviamente. Passamos já. Esse é a constante, escolher o módulo. Port. Bom, tem que estar escondido em algumas funções aqui. Não está muito legível, está difícil de ler aqui. Tá nessas variáveis aqui, ó, tá vendo? Ó? Ele criou um dicionário e está usando o dicionário lá, não está muito fácil de ler. Mas essas rotinas aqui são rotinas do LAPACK, provavelmente, que são as que ele está chamando lá embaixo. Aqui, ó. Agvals app. E essas rotinas estão ligadas lá, a IGLOW, por aqui, né? A IGAP. Determinante. Essas rotinas são definidas muito provavelmente dentro do LAPACK Lite. E, bom, como eu disse, aqui está tudo em C. Vocês podem ver isso também, ó. É bem confuso de ler, né? O código deles é bem denso para otimização. Uma coisa legal aqui no GitHub é que você vê isso daqui, ó, a estatística do código. Então, o código do NumPy, 63% dele é Python e 35% é C. Mais umas coisinhas aqui, né? Então, a maior parte do código está na verdade, bom, aqui tem muito em Python, porque o código em Python é bastante denso para estabelecer esses controles, definir as chamadas, verificar se os parâmetros estão corretos, né, se o tipo de variável passado está correto, mas a parte pesada, a parte de cálculo mesmo, ela está inteirinha escrita em C. Ok? E é basicamente por isso que o NumPy as rotinas dele vão ser mais rápidas. Tudo bem? Bom, um pouco confuso, não é fácil ler essa documentação, não. Mas a ideia é por aí. Mais alguma dúvida, gente, antes de eu continuar aqui? Professor, então se eu quiser criar uma biblioteca nova, eu preciso fazer ela em C? Ou eu posso ir mesclando uma linguagem na outra? Pode mesclar uma linguagem na outra. Tudo depende um pouco do seu propósito, tá? Se você precisar de algo... Bom, por exemplo, não sei se eu falei para vocês, um código de um projeto que eu estou desenvolvendo agora, eu tinha feito uma primeira versão em Python, apenas Python, e o tempo de execução foi 10 horas. Eu refiz usando Cython,
né, que é basicamente quase equivalente a C, o tempo de execução caiu de 10 horas para 1 minuto. Agora, não é todo código que você tem esse ganho de desempenho. Você tem que identificar que tipo de código vai ter esse ganho de desempenho. Deixa eu aproveitar a deixa. Só que eu preciso encontrar onde está o arquivo. Tá aqui. Bom, tem aqui no meu GitHub, depois eu mando o link para vocês, tem esse código aqui, que é como escrever um código em C e criar a partir dele, criar uma biblioteca para o Python. Tá? Depois eu mando o link do meu GitHub para vocês verem. E, bom, é fácil de usar, tá? Mas tem que saber C. Mas não é isso que eu queria mostrar, não. O exemplo que eu queria, onde ele está? Eu posso fazer ele do zero, mas fazer do zero dá um trabalhinho aqui. Eu não estou achando. Mas vamos aproveitar a deixa. Eu queria falar na aula de hoje sobre um tópico relacionado a essa pergunta. Por isso que eu estou insistindo aqui um pouco. Antes de a gente voltar, semana que vem a gente vai voltar a falar de física, né? Eu disse na aula passada, né? Eu estou preparando alguns vídeos. Eu vou mandar alguns vídeos para vocês, né? E um deles vai ser sobre como usar o Cython. E para usar o Cython, vocês têm que saber usar módulos. Então, deixa eu falar um pouquinho sobre módulos. E aí, talvez, se der tempo, eu mostro como usar o Cython hoje sem explicar muito. Aí, depois, no vídeo, eu vou explicar um pouco melhor. Porque tem algumas dificuldades, principalmente para quem usa o Windows. Tá? Tem uma pasta aqui de exemplo módulo. Aí eu vou querer fazer o seguinte, ó. Para fazer isso, eu vou misturar um pouco de código aqui no Jupyter e código do Spider, tá? Fica mais fácil de trabalhar. Eu vou criar dentro dessa pasta exemplo módulo que eu vou trabalhar, eu vou criar uma outra pasta. Vamos dar um nome para esse módulo. Vamos chamar de integral, ok? Quero fazer. Então, aqui dentro eu vou criar um módulo, dentro dessa pasta integral. E fora dessa pasta integral, eu vou criar um programinha aqui no Jupyter que vai chamar esse módulo. Vou chamar esse arquivo aqui de teste módulo, tá? Ou testando módulo, para ficar mais claro. Bom, então, o que eu quero fazer? Eu quero criar um módulo que eu vou chamar de integral, que vai basicamente implementar alguma integral. Eu vou fazer uma integralzinha ali no módulo, de forma bem simples. E eu vou fazer isso de forma lenta e depois de forma rápida. Para fazer o módulo, eu vou trabalhar no Spider. Por quê? Porque eu quero trabalhar no arquivo .py. Eu não quero trabalhar no arquivo Jupyter para fazer o módulo. Para vocês terem uma visão mais completa do que eu estou fazendo, eu vou deixar aberto aqui o meu gerenciador de arquivos nesta pasta. Então, bom, na pasta exemplo módulo vai ter só o arquivo do Jupyter, testando o módulo, e a pasta integral. Então, eu vou abrir a pasta integral e vou deixar ela... Agora foi. Deixa eu menorzinho. Então, não tem nenhum arquivo aqui por enquanto, né? Na pasta do módulo. Para elaborar um módulo,
tipicamente a gente precisa de 2 arquivos. Então, tem um arquivo fundamental que é o arquivo de inicialização do módulo. Esse arquivo, eu vou criar ele aqui, e vai receber um nome, vou colocá-lo na pasta. Então, dentro da pasta módulo, é o arquivo init, o nome é traço embaixo, né, underline, 2 underlines, init, 2 underlines, .py. Tá? Depois eu acho que eu passei um link sobre como criar módulos para vocês. Se não passei, eu passo depois. Então, esse arquivo init.py, ele vai ser executado sempre que eu criar um módulo. Então, vamos fazer algo bem grosseiro? Vamos só imprimir na tela um hello. Né? Hello from integral. Então, sempre que eu inicializar esse módulo, ele vai imprimir hello from integral. Então, vamos olhar agora aqui no Jupyter. Tá? Então, eu estou aqui no arquivo testando e tem a pasta integral. Então, eu vou dar aqui um import integral. E vou apertar o import integral as, sei lá, não vou dar um alias, não. Vou deixar assim. Então, quando eu executar, olha lá, ele imprimiu hello from integral, que é o conteúdo do meu arquivo init.py. Okay? Então, isso tecnicamente já é um módulo. Né? Um módulo que não faz nada, mas já é um módulo. Então, eu poderia definir aqui funções, por exemplo. Né? Eu vou definir uma função, def test, que recebe x e imprime 2 vezes x, ou retorna 2 vezes x. Então, como é que vai funcionar isso? Sempre que eu atualizar o meu módulo, eu não posso simplesmente importar de novo. Se eu tentar importar, ele não vai imprimir hello from integral, porque ele só executa a inicialização do módulo uma vez. Se você tentar reimportar e o código já está importado, ele não reimporta. Então, se você fez uma atualização no módulo e quer reiniciar, você tem que, de fato, reiniciar o kernel. Tá? Então, agora, se eu importar, imprimiu, hello from integral, e agora eu tenho uma função teste que pertence ao meu módulo. Então, se eu fizer integral.teste e passar um parâmetro 3, ele retorna 2 vezes 3, que é 6. Tá? Então, aqui comecei, fiz um primeiro começo aqui de como criar um módulo. Sacaram? Tudo bem? Quem nunca viu o módulo, por enquanto está tranquilo? Hélio, por exemplo, vocês podiam ter feito o código do Verlet dentro de um módulo desse tipo. Ok? Bom, vamos avançar aqui. Eu posso também, vou tirar isso daqui, né? Só chamar aqui de main file, só para lembrar que é o arquivo principal. Eu vou criar um segundo arquivo que vai ser, de fato, a minha integral. Tá? Eu vou chamar esse arquivo de integral a.py, ou vou chamar de integral, ou melhor ainda, vou chamar de lenta só. Lenta.py, porque essa integral vai ser lenta. Tá? E vou fazer um código aqui que faz uma certa integral. Tá? Então, vou chamar de lenta mesmo. Ou integral lenta. Essa integral vai receber os limites de integração A, B e o número de pontos. Okay? Bom, então o que a gente viu? Se eu quero integrar de A a B, eu tenho que ter uma função, né? Então vamos definir a função que vai ser integrada. Vai ser um f de x e vamos integrar a função... no exemplo que eu estava seguindo, a função x vezes 1 menos x. Tá? Uma parábola com origem 0, ou com nó em 0 e nó em 1. Né? É uma parábola. E vamos fazer a integração dessa parábola. Agora, para fazer a integração, eu tenho que definir o dx. Então, o dx vai ser b menos a dividido por n, por exemplo. Eu tenho que fazer um loop, né? For i in range
de 0 a n, ou de range n, aí a gente vai simplesmente definir o x como sendo i vezes dx, né? E vamos calcular aqui o resultado da integral. Então, o resultado, vou começar com 0, e aí eu vou incrementando esse resultado de f de x vezes dx. E no final a gente retorna o resultado. Então, algo bem parecido com o que vocês fizeram antes. Veja que aqui eu não estou usando nada do NumPy, né? Estou simplesmente fazendo a integral. E essa aqui vai ser o meu módulo lenta. Agora, se eu só fizer isso, no meu arquivo init.py não tem nada. Isso significa que quando eu inicializar o meu módulo, ele vai inicializar em branco. Se eu tentar autocompletar aqui, ó, integral, ponto e autocompletar, não tem nada, porque eu não carreguei nada do meu arquivo main.file. Então, uma vez que eu tenho uma função definida aqui, eu tenho que, nesse meu arquivo main.file, dizer, perdão, nesse meu arquivo init.py, eu tenho que dizer quais submódulos, ou seja, quais arquivos do meu módulo eu vou incorporar na minha inicialização. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um from ponto lenta, ponto porque eu estou importando um arquivo local, e o lenta é o nome do arquivo que está aqui, né? Import integral lenta. Então, deste arquivo aqui, eu estou importando este objeto integral lenta. Então, com isso, na hora que eu executar agora, reiniciar sempre, né? Se eu autocompletar agora, tá lá, integral lenta agora é parte do meu módulo. Então, eu quero integrar esse cara aqui de 0 a 1 com 10 pontos. Tá lá, integrou, tem um certo valor, né? Se eu integrar com 100 pontos, vai mudar um pouco o valor. Está convergindo aí para 1.6, né? 0. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos medir o tempo de execução. Para medir o tempo, a gente vai colocar aqui T0 igual a time, T1 igual a time, print T1 menos T0. Aqui está rápido, né? Mas o número de pontos que eu estou usando é muito pequeno. Vamos aumentar esse número de pontos. Vamos colocar aqui alguns zeros aí. Eu, 2 segundos e meio. Acho que está bom para fazer o teste. Tá? Se eu colocar mais um zero, provavelmente vai para 25. Se eu colocar 2000, deve ir para 5 segundos. Vamos ver. Se eu duplicar o número de pontos, vai duplicar o tempo. 5 segundos. Ok? Vamos deixar com 1000, que 2 segundos e meio tá bom. Agora, a brincadeira é, será que eu consigo otimizar isso usando uma compilação em C? Né? Ok, como é que a gente vai fazer isso? Eu vou precisar colar um pouco, porque a configuração eu não lembro de cabeça, mas eu vou começar o seguinte, eu vou pegar esse arquivo lenta.py, vou fazer uma cópia dele, e vou chamar de rápida, né, que vai ser a versão rápida, só que em vez de chamar de .py, eu vou chamar de .pix, pix, né? Essa extensão pix é a extensão usada pelo Cython para compilar em C. E vamos lá para o Spider. Agora eu vou deixar esses abertos e vou abrir aqui o rápida pix. Então veja, é o mesmo arquivo, só tirar esse cabeçalho aqui que a gente não precisa, né? É o mesmo arquivo, né? Define a função, só que agora eu vou chamar de integral rápida. Tá? Mas é o mesmo código, não mudou absolutamente nada. O que eu tenho que fazer agora é eu tenho que pegar e indicar para o Python que eu quero compilar essa biblioteca. Tá? Aí essa é a parte que eu não sei de cabeça. Eu vou colar aqui do lado, vou abrir na minha segunda janela aqui, um exemplo desse arquivo, tá? De configuração. Só um segundinho.
pegando do próprio site do Cython, tá? Documentação oficial. Depois eu passo o link para vocês. Então eu vou criar mais um arquivo, que é esse arquivo de configuração, e o nome desse arquivo vai ser setup.py. Vai aparecer aqui, ó. O conteúdo dele é basicamente isso daqui, ó, tentar fazer uma versão mínima. Então ele vai importar o pacote setup tools e vai importar o comando cytonize do Cython, que é o compilador. Aqui eu vou ter, na configuração, né, você vê uma função que vai definir a configuração e vai fazer a compilação. Eu vou definir o nome do meu módulo, né? Eu vou chamar essa biblioteca de rápida, né? Que eu estava chamando lá. E o arquivo, aqui ele tá indicando todos os arquivos PIX. Aqui eu vou vou colocar só o arquivo PIX que nos interessa, que é o rápida. Só para ficar um pouquinho mais claro, eu vou trocar o nome, só para não confundir o rápida do nome da biblioteca com o rápida do nome do arquivo, eu vou chamar de pyrápida, tá? Então, eu vou ter que trocar aqui o nome. O nome do arquivo é pyrápida.pix, porque é o arquivo Python, né? Antes de ser compilado para C. E aqui tem um outro parâmetro que não é importante para a gente agora. Depois da versão mais completa desse tutorial, eu passo esses outros detalhes. Então, tá aqui. Então, este aqui é o arquivo básico da configuração do Cython. Tá? Então, basicamente, estou dando um nome para a biblioteca e definindo qual é o arquivo PIX, onde o código dessa biblioteca está definido. Para compilar, aí que entra o lance que é diferente no Linux e no Windows. Só um segundo também para eu pegar aqui o comando exato para não fazer errado. O comando que a gente vai executar, aí tem que ser na linha de comando. Eu costumo deixar comentado aqui em cima esse comando para eu não esquecer. Tem que rodar Python setup.py, que é o nome do arquivo de setup que eu criei, e essa opção que é para compilar in place, ou seja, compilar e salvar o código compilado na pasta aqui. Para fazer isso, eu tenho que ir para o terminal. Tá? Eu vou abrir aqui um terminal do Linux e vou basicamente colar esse código aqui, ó, Python setup.py in place, e vou executar. Bom, já compilou, mas deu algum pau aqui. Por quê? Falando de alguma coisa aqui. Vai. Pode ser alguma coisa errada aqui. Engraçado. Um exemplo bem simples e deu pau. Deixa eu olhar na minha...
Eu tirei, será que foi por causa disso daqui? Deixa eu ver. Tem que ser uma lista, eu tirei esse colchete, será que é só isso? E compilou, tá aqui a biblioteca. Agora, por que ele não trouxe ela para cá? Esse erro aqui. Tá engraçado. Deixa eu fazer o seguinte, eu acho que está tendo algum conflito com a biblioteca que eu não conhecia. Isso aqui é novidade para mim. Eu vou... eu acho que está dando um conflito com as bibliotecas aqui, ó. Eu vou criar uma pasta que eu vou chamar de rápida. Ela vai ser uma subbiblioteca dentro desse cara aqui. Eu vou simplesmente copiar esses arquivos aqui, o PyRápida. Esse aqui foi gerado agora, eu vou apagar. Então, o PyRápida e o setup.py eu vou jogar aqui dentro. Tá? Bom, não modifiquei nada nos arquivos, é basicamente a mesma coisa. Só vou rodar de novo agora, só que nesta pasta aqui. Agora foi. Ele teve algum conflito aqui. Eu não posso fazer essa compilação dentro de uma pasta que tem o init.py. Ele se confundiu de alguma forma. Não sei porquê. Isso é novidade para mim. Depois eu vou dar uma olhada. Mas aqui ele compilou. Então, esse aqui é o arquivo compilado. Então, basicamente, o que o comando setup fez para mim foi pegar o arquivo .pix que estava aqui, né? Lembrando a cara dele. Esse é o arquivo original em Python. Ele pegou esse arquivo e criou esse arquivo em C, que é gigantesco, né? Porque tem toda uma estrutura de comunicação com o Python. Então, foi esse arquivo que ele criou. E aqui no meio, nesse código gigantesco, está aquelas poucas linhas da nossa integração. Tá? Muito complexo, porque tem toda uma complexidade por trás. E aqui ele tem o processo de compilação, né? As bibliotecas em C que foram compiladas. E no final da compilação, ele salva essa biblioteca aqui. Né? Esse arquivo .so é a biblioteca compilada no final. Tá? No Linux. No Windows tem um outro nome que eu não esqueci qual é o nome. Mas a princípio está compilado. Então, dentro da pasta rápida está compilada a nossa biblioteca. Vamos ver se a gente consegue importar ela agora. Só que para importar, como eu estou dentro do meu módulo integral, eu tenho que também fazer a importação aqui, né? Então, agora estou um pouco confuso como é que eu faço isso, por causa dessa dinâmica aqui que misturou os módulos. Eu imagino que seja from rápida. Vamos ver se funciona. Pode ser que isso aqui que eu... Essa novidade aqui que está me confundindo pode atrapalhar aqui também. Vamos ver. Não. A maneira de integrar sem o ponto. Os testes aqui. Ele foi.
uma confusão nos nomes, tá? A biblioteca está certa, mas ele está se confundindo nos nomes por algum motivo. Bom, eu vou preparar isso com calma, né, para fazer o vídeo, daí vai ficar mais organizado no vídeo. Mas a princípio ele compilou e carregou. Eu quero comparar o seguinte, ó. Quero fazer a integral, você tem que ver só como é que está a chamada agora. Integral.vai rápida. Integral rápida, ficou um pouco bagunçado. Mas eu vou fazer a mesma chamada, a integral rápida e medir o tempo. Essa é a integral compilada. Ah, eu reiniciei o executable, né? Então aqui vai rodar em 2,5 segundos e vamos ver esse aqui. 1.14, metade do tempo. Não foi um ganho de desempenho tão bom, né? Mas vamos ver, se eu duplicar, aqui vai para 2,5 segundos. Perdão, para 5 segundos. E aqui, será que vai para 2,3 segundos? Está indo linearmente como devia ser. Mas não é um ganho de desempenho tão maravilhoso. Agora, vamos voltar aqui. Esquecer esses detalhes do nome, que está um pouco confuso, vamos seguir assim. Eu só vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse código aqui, e agora eu vou começar a estruturar ele como se fosse um código em C mesmo. Da seguinte forma. Primeiro, peraí, deixa eu ver aqui. Precisava ter preparado esse exemplo melhor. Tem algumas coisas que eu estou tentando lembrar aqui. Primeira coisa é que essa variável x é uma variável de ponto flutuante. Então, eu vou chamar ela explicitamente de double x, como se fosse uma função em C. Tá? Vou começar a colocar os tipos de variável na notação de linguagem C. Aqui eu tenho uma variável double, ou, melhor ainda, vamos pensar em float, que é mais fácil. Float é o formato simples de C. E o n é uma variável inteira. Aqui eu tenho outras variáveis também que eu estou usando, né? Dx e tal, que eu preciso definir também. Então eu vou definir aqui cdef, que é a definição em C, float, dx e res. Então as variáveis dx e res são float, né, que são ponto flutuante, e a variável i, que aparece aqui, ela é inteiro. Essas são todas as variáveis que eu tenho, certo? Estão todas definidas. E mais que isso, esta função aqui, ela retorna um ponto flutuante. Então eu vou fazer um cdef float, e essa também. Ela é um ponto flutuante. Agora o código deixou de ser Python. Agora eu tenho um código que é uma mistura de Python com C. Ok? Porque era basicamente o mesmo código Python que eu tinha, estou usando aqui o range do Python, mas eu estou declarando as variáveis como se elas fossem variáveis da linguagem C. Bom, vamos tentar compilar de novo este código aqui. Não errei nada. Compilou, ele deu um warning aqui, que alguma coisa foi definida, mas não usada. Acho que só a variável aqui, nada demais. Mas compilou. Agora vamos executar de novo, para ver o tempo de execução. Vamos inverter a ordem aqui, tá? Eu vou fazer a chamada do C primeiro, que eu tenho que ficar reiniciando o tempo inteiro. Então, antes estava dando 2 segundos, né? Agora deu pau. Estou fazendo alguma coisa errada nessa integração, gente, perdão. O que eu fiz de errado? Ó, só para resolver isso, eu vou tirar daqui o módulo em si, ele está pronto. Agora, esse módulo rápida aqui, tá uma bagunça, porque eu não apaguei esse arquivo daqui.
por isso. Mas vamos tirar esse módulo rápido daqui e eu vou colocar na base aqui também. Vai ficar mais fácil, eu acho. Lá de novo. Lado. Deixa aberto aqui. Agora eu tenho dois módulos agora, né? Tenho o integral e agora eu tenho o rápida aqui. Separado. Então agora a chamada vai ser assim. Ah, gente, perdão. Estou fazendo alguma besteira aqui. Estou vendo a documentação aqui, só um segundo. Deixa eu ver o que eu estou fazendo de errado. Ah, sim. Acho que eu achei o erro. Essa função aqui eu não posso fazer cdef, eu tenho que fazer def, senão ele não sabe encontrar ela em Python, é isso? Eu vou tirar o cdef daqui pelo seguinte, ó. Quando eu declaro a função do jeito que está aqui em cima, cdef float, dizendo que essa função f ela é uma função do C que vai retornar um objeto tipo C. Agora, a função que eu vou chamar no Python, ela tem que retornar um objeto do Python. Então, eu tenho que definir ela genericamente. Não posso usar uma definição cdef para uma função que vai ser chamada no Python. Ela tem que ser tipo def. Acho que foi esse o meu erro. Vamos compilar de novo. É só isso. Por isso tinha aquele warning dizendo que a função não estava sendo usada, porque eu criei e não usei, e ela não conta como função do Python. Agora deve funcionar. Rapaz, que loucura. Fiz esse exemplo aqui semana passada. O que eu estou fazendo de errado, eu não sei. Deixa eu trocar os nomes aqui para ver se resolve. O nome do arquivo igual ao nome da biblioteca. Integral rápida, tá certo. Setup.py, rápida.pix. Agora foi, perdão, gente.
Questão de organização do código. Então, depois eu vou preparar, mas aqui, ó, tá aí o resultado. Agora o negócio que estava demorando 5 segundos rodou em 0,27. Eu quero dar uma olhada aqui, que eu queria deixar isso um pouco mais claro. Bom, eu estou vendo na documentação, tem várias coisas que eu quero falar para vocês que tomam tempo. Eu tenho que preparar, né? Senão eu me enrolei aqui sem preparar antes. Pior, né? Eu preparei semana passada e esqueci alguma coisa semana passada para hoje. Acho que todos os extras aqui eu vou deixar para depois. O resto eu vou deixar no código depois. Mas veja, então, aqui a gente teve um ganho de desempenho que o código, de novo, né? 0,27 segundos e a versão completamente Python está demorando aí seus 5 segundos. Então, o ganho de desempenho foi de 16 vezes. Ganhou... o código rodou 16 vezes mais rápido por fazer a versão Cython. Era óbvio que esse código ia ficar 16 vezes mais rápido. Vamos lá, vamos fechar a discussão aqui. Bom, 16 vezes, de fato vai dar 16, não dava para saber, né? Mas o que tem aqui nesse código que é lento? Tem um loop pelas variáveis que torna ele bastante lento. Aquilo que eu falei que a gente sempre tem que evitar. Mas em C, você precisa fazer o loop, não tem opção, né? Em Python, que você deixa o loop para o NumPy, basicamente. Aí vem a última pergunta. Será que o NumPy é mais rápido ou mais lento do que essa implementação? Então, para finalizar a aula, vamos fazer a mesma implementação aqui, só que completamente no NumPy. Eu vou importar o NumPy aqui embaixo. Vou definir aquela função, né? X em menos X, completamente em Python. E como é que a gente faria isso dentro do NumPy? Eu definiria, né, um X como sendo... Bom, tem duas formas, né? Vamos fazer uma manual aqui, né? Um space de 0 a 1 com N pontos, mesmo N lá de cima. E aí eu vou calcular a integral basicamente como sendo, bom, pegar o dx, que vai ser o x1 menos x0, e a integral vai ser basicamente o np sum do f de x vezes de tudo isso vezes dx. Aí vão medir o tempo do NumPy. Então, o tempo do NumPy eu tenho que medir tudo isso aqui, né? Da construção do vetor até a execução. Então, vamos lá. 0,26. Então, um código simples do NumPy deu tão rápido quanto o código em C. E esse código está lento porque é um loop dentro do Python, basicamente. Agora, aqui eu estou fazendo o cálculo do NumPy fazendo a somatória direta, né? Que é basicamente o loop que está implementado lá. Mas dentro do NumPy eu tenho as ferramentas de quadratura, né? Perdão, deixa eu ver. SciPy, na verdade. Trapézio. Não, no NumPy tem o trapézio. Vamos chamar o trapézio do NumPy. Então, o código do trapézio do NumPy, você tem que passar o y, que é um vetor, né? E o dx. Então, o código seria basicamente passar o vetor, que é o f de x, e passar o
do dx. Só que, claro, eu tenho que passar aqui também a construção do vetor do cálculo do dx para medida de tempo. Vamos lá. Olha lá. Então, o trapézio do NumPy ficou mais lento do que a soma direta, que tecnicamente é a mesma coisa que o trapézio. Oscila um pouco, né? Você vai executando, vai mudando um pouco. 0.3, esse aqui em C, tá dando aí 0.3 também, e o trapézio 0.4. A última que a gente pode testar é a do SciPy. SciPy Integrate. De QQ. Tá? Então, dentro do QQ, você tem os métodos de quadratura do SciPy, que é basicamente integração, que vão receber a função e os limites de integração. Então, aqui é diferente. Em vez de construir o vetor, eu passo a função a ser integrada e os limites de 0 a 1. Vamos ver, nesse caso, quanto que dá o tempo. Então, aqui, o tempo de integração tem que ser medido da seguinte forma. Bom, antes de ver, só vamos ver se está certa a chamada, né? Fez a conta. Olha lá. Quanto que deu do SciPy. Por que o SciPy foi tão mais rápido do que os outros? Aqui está consistente, né? Vamos dar uma revisada aqui. Ficou um pouco confuso o uso do Cython. Eu insisto que eu vou fazer a documentação, o tutorial arrumadinho no vídeo depois. Mas aqui a gente fez a integral basicamente em C, deu 0.25 ou 0.3 segundos. A integral em Python com o loop deu 5 segundos, muito lento. A integral no NumPy, fazendo a soma direta, que é equivalente ao que foi feito em C, deu a mesma coisa que o tempo em C. Por quê? Porque, de fato, esse comando sum aqui está implementado em C. Né? Então, está tão rápido quanto a versão em C. Este daqui, o trapézio, ficou um pouco mais lento, quase o dobro do tempo. Né? Um pouco menos que o dobro do tempo. E o SciPy ficou ridiculamente mais rápido. Então, as duas perguntas são, por que o SciPy está ridiculamente mais rápido e o trapézio do NumPy está um pouquinho mais lento? Esse método quad aí do SciPy, como que ele é feito? Como que ele é implementado? Exato. Temos que tomar um pouquinho de cuidado do que significa esse quad aqui, né? Bom, vamos começar pelo trapézio. O trapézio recebe um vetor, né? O f de x calcula a função nos pontos x e retorna um vetor, né? Então, o método trapézio, ele é praticamente a mesma coisa que simplesmente somar. Somar seria o método do retângulo, né? Ele vai somando os retângulozinhos de largura dx. O método trapézio não, né? Ele define os trapéziozinhos. Então, o cálculo é um pouquinho mais lento porque envolve um pouco mais de operação, porque você tem que calcular 2 pontos dentro de cada região para definir o retângulo, para definir o trapézio, enquanto o retângulo é um ponto dentro de cada região. Então, isso você ganha um pouquinho de desempenho aqui com relação aqui, mas é ínfimo, né? É coisa muito pequena. Agora, aqui, tem uma coisa tem um parâmetro que eu usei em todos os códigos aqui em cima que eu não usei nesse. Que parâmetro que eu usei aqui que eu não usei aqui? Nas chamadas. O número de pontos. Certo? Aqui, o método quad do SciPy, ele vai fazer a integração numérica, ele vai calcular esse f de x ao longo de vários pontos, e o número de pontos, só que ele é um método adaptativo. Ele vai definir o número de pontos até chegar numa convergência. Uma vez que ele chegou na convergência, ele para, com uma certa precisão. Então, aqui a gente usou, sei lá quantos pontos que deu aqui, 20 mil pontos. Aqui ele deve ter usado 50 pontos, alguma coisa assim. E aí fica mais rápido mesmo. Agora, se a gente aumentar a tolerância, né? Deixa eu ver qual é o parâmetro de tolerância dele aqui.
Professor, mas ele usar menos pontos não fica menos preciso, não? Bom, mas tudo depende de qual é a precisão que você está pedindo, né? Tem dois parâmetros de tolerância, tá vendo? O parâmetro de tolerância padrão dele é 10 a menos 8. Então, vamos trocar aqui para 10 a menos 12. Eu vou colocar tanto o relativo quanto o absoluto em 10 a menos 12. Demorou um pouquinho a mais, né? Eu acho que o limite é 14, se não me engano. Vamos tentar pôr 16. Acho que 16 ele não aceita. Ele não aceita. Tem que ser 14, acho que é o limite. Tá? Então tá super rápido. Tá? Agora, como é que a gente pode verificar isso? Vamos criar uma variável aqui, res1. Qual é o resultado dessa integral? Ó? Res1. Então tá aqui, ó. Deu 0,16666 com precisão de 10 a menos 15. Então, a precisão está em 10 a menos, que é o que a gente obteve aqui, né? Passei 10 a menos 14, ele foi um pouquinho mais, foi até 10 a menos 15. Agora, se eu pegar aqui a minha versão em C, vamos chamar aqui o res, chamar de res2, vamos ver quanto está dando o res2. Opa, tá ruim. Tá ruim provavelmente porque eu peguei um ponto a mais. Perdão. Na minha implementação em C, achei que tinha que ser n-1, provavelmente. Vamos recompilar. Eita. Minha integração está ruim em C. Que surpresa. Peraí. Aqui está dando correto. Res 2 deu certo. Outro erro, né? Fazer com pressa as coisas. Aqui deve ser n-1 também. A gente chegou a discutir isso, né? Mas aqui eu fiz com pressa e não atentei. Tô dando alguma coisa aí. Ficando o arquivo errado? Dando a mais, né? Se eu somar aqui. Aqui tem que ser -1 mesmo. Tem que ser -1 aqui e tem que ser -1 aqui. Eu acho que tá certo. O meu limite de integração está errado, gente. Perdão. Mas o A eu estou pondo como 0, né? Então não está diferente, mas faltou o A aqui. Né? Expande os erros, perdão. Está completamente errado. Mas o código tá o mesmo. Oi? O código ele tá o mesmo que você da loop. Só estou estranhando também. Já sabe que a versão em Python não está dando certo, né? Será que não tem a ver com a tipagem aí? Sim, Double. provavelmente porque passa tudo como double.
Tá, tô na dúvida desse menos 1 aqui. Vamos deixar assim. Vamos ver. Tá, menos 1 eu tenho certeza. Tem que ser menos 1. Aí, agora vai. Deixa eu ver o que é. O double. De variável. O Bom, double, sem ele contar aumenta que a o- precisão. Oi? O O double, double ele aumenta a aumenta. precisão, é. O double são 2 floats. É o dobro de precisão. Olha o tempo de execução. Caiu pra caramba também. Só de passar para double. Provavelmente porque tem alguma conversão de tipo que estava acontecendo que eu não estava tentando. Mas caiu para 0,08. Enquanto aqui... Engraçado que aqui, bom, é que tem um pequeno errinho aqui, né? Que é provavelmente por causa desses menos 1. Só conferir aqui mais uma vez, gente, perdão. Aguenta um minuto aí. Ajudem a conferir esse menos 1 aqui. Deixa eu ver. Pegar o caso de limite, se eu tivesse só 2 pontos, se eu pensar em n como número de pontos, seria os 2 limites. Eu tenho que fazer o range só do 0 e do 1 não. Então aqui tem que ser n menos 1. E o intervalo vai ser b menos a. É tudo menos 1 mesmo, tá certo. Aqui está correto. E aqui eu tenho a mais i dx. Então, quando i for 0, x dá a. Quando i for n menos 2... Ah, não, aqui é menos... Aqui é n, porque já não inclui o último, né? Não, n menos 1, porque não é para incluir o último retângulo da integração. Então, quando i for n menos 2, vai ser o último ponto. Isso. Bom, vamos pensar assim. Quando i for n menos 1, o n menos 1 vai cancelar com esse, vai dar a mais b menos a, volta b. Você tem que parar um ponto antes, para não incluir o último retângulo. Então é menos 1. Aqui tá certo, é os 2 menos 1, como eu estava querendo. Beleza, aqui tá certo. Vou aproveitar e consertar aqui da variável lenta, que é a variável lenta que também deveria ser menos 1 e menos 1. Deixa eu aqui não vai botar aqui. Fazer a compilação. Rodou extremamente rápido, com uma certa precisão. Aqui vai rodar de novo. E aqui o resultado tem que ser, a princípio, tem que ser o mesmo, né? Agora deu o mesmo resultado, que está correto lá o n-1. Aqui em Python está um tanto mais, tá mais lento agora, né? Então agora você vê que em C realmente está bem mais rápido, né? Por causa do double lá que estava errado antes. O trapézio um pouco mais rápido e em SciPy ainda está ganhando. Então, aqui está a resposta. Então, em SciPy está dando este tempo aqui, quanto tem... Deixa eu pegar daqui de cima para comparar. Então está dando, o SciPy está bem mais rápido, umas 100 vezes mais rápido, né? Criticamente mais rápido, mas de novo, é por causa da escolha dos pontos. O método de quadratura que a gente está usando, o SciPy, é um método mais avançado de quadratura que obtém melhor precisão. Lembra que o nosso método de integração do retângulo, ele tem precisão de ordem 2 no passo, ou ordem 1, não me lembro, né? Isso diz quantos pontos você precisa para chegar em tal precisão. Agora, o SciPy Quad, se a gente olhar aqui, ele vai usar, além de ser um método adaptativo, que vai escolher o número de pontos automaticamente, ele vai usar rotinas mais avançadas de integração, de maior ordem de precisão. Tá? Aqui embaixo ele deve falar
a lista de rotinas que ele usa em algum lugar. Vou procurar aqui na documentação. Aqui não está falando. Mas ele vai usar rotinas da biblioteca Fortran Quadpack, e ele deve estar usando uma rotina que tem uma precisão maior do que o Redangle. Então, mesmo com uma precisão absurda, né, se olhar aqui o Res2 e o Res1, o Res1 está mais preciso. Tá? Com certeza a resposta é 1.666 na dízima periódica. Então, aqui está bem perto da dízima. Aqui tem umas casas a menos ainda, mesmo com um número gigante de pontos. Porque essa rotina aqui é mais precisa e ela roda com muito menos pontos. Então, ela atinge a mesma precisão com um número de pontos menor, por isso que o tempo está absurdamente mais rápido. Então, essa comparação é injusta, porque a gente está comparando não só duas bibliotecas diferentes, mas estamos usando 2 métodos de integração diferentes. A comparação justa, que tem que ser levada em consideração, é essa daqui. O nosso código em Cython, que rodou em 0.08, vamos por 0.1 segundos. O código puro em Python, que rodou em 5 segundos. E o código em Python auxiliado pelas rotinas de broadcast, que rodou em 0.2 segundos. Então, tecnicamente, o Cython ele foi 2 vezes mais rápido que o Python se você usar métodos equivalentes. Sacaram? Bom, grosso modo é isso. Então, dei um tempinho para eu preparar com mais calma agora a aula de Cython. Eu vou organizar o vídeo com tudo isso que eu discuti aqui agora, explicando o que é cada um desses arquivos setup.py, o que tem que colocar dentro dele, como fazer a compilação. E aí eu mando o vídeo para vocês semana que vem ou na outra semana. Ok? Beleza. Ok. Bom, gente, é isso. Se tiverem alguma dúvida, eu fico mais 1 minuto aqui. Se não, estão liberados. Tranquilo. Ô Gerson, você tinha falado que aqueles arquivos que você consegue colocar o código em C no Python, você falou que estava no seu GitHub, mas eu não encontrei, não. Talvez esteja no GitLab. Ah, beleza. Eu comecei usando o GitLab, depois eu fui para o GitHub. Ah, legal. Beleza, então. Beleza? Bom, gente. Até mais. Valeu, abração, até mais. Bom final de semana. Até.